Ok, então o que eu vou falar hoje para vocês é o seguinte. Quando a gente vai conversar, você tem que seguir alguns padrões, tá? Para você conseguir conversar com mais naturalidade. Então eu tenho ensinado vários padrões aí para a galera. Hoje eu vou trabalhar com alguns padrões que o pessoal costuma aprender no nível intermediário e avançado, tá? Só que não é nada difícil. Aliás, vou falar uma coisa para vocês. Coisas que você teoricamente aprenderia no nível intermediário ou avançado, não é que seja difícil. Só que são coisas que você usa com menos frequência. Então, na verdade, o que você estuda entre o que é básico, o que é intermediário, o que é avançado, tem a ver, uma boa parte disso tem a ver com a frequência que é usado. Então, no dia a dia, na maior parte do tempo, você vai usar o básico. Algumas situações você vai usar coisas que você aprenderia sim no nível intermediário ou avançado, porque são coisas que você usa menos, tá? Mas não significa que são difíceis. Algumas têm alguma complexidade ali para entender, mas na verdade você precisa entender qual é o padrão e repetir esse padrão. Tá? Porque tem coisas que, a não ser que você vai fazer um estudo aprofundado do idioma, fazer um trabalho científico ou vai dar aula sobre isso, cara, tem coisa que você não precisa saber para falar inglês. Então, hoje eu vou ensinar para vocês essa história de como é que você fala que você está acostumado, que você se acostumou, que você costuma fazer, que você costumava fazer. Então, tem várias dessas situações que em inglês são padrões diferentes, que para nós é como se fosse um único verbo, né? O verbo costumar, costumava, estou acostumado. Então, basicamente, a gente tem esse verbo que tem vários significados, vários usos, que em inglês você vai ter padrões diferentes. Embora o verbo seja parecido, a estrutura da frase é um pouco diferente. Então eu vou mostrar isso aí para vocês. Então olha só, como é que você diria então, eu estou acostumado? Você fala I'm used to, I'm used to. E aí se você for continuar a frase com um verbo, esse verbo tem que ter ing. Então se você fala, por exemplo, eu estou acostumado a estudar. I'm used to studying. Tem que ter o ing. Eu estou acostumado a dormir. I'm used to sleeping. Então qualquer verbo que você colocar depois dessa expressão vai ter o ing. Então esse é o padrão. Beleza? Simples assim. Agora o que você tem que fazer? Fazer vários exemplos, falar em voz alta, várias frases, eu vou dar exemplos aqui, para você assimilar isso, para ficar automático. Eu estou acostumado a acordar cedo. Então, vocês podem ir pensando aí, mas eu já vou te dar a resposta. I'm used to getting up early. Tá vendo? I'm used to getting up early. Então, I'm used to é o eu estou acostumado. E aí o verbo levantar ou acordar, aqui eu coloquei levantar, né? Você pode colocar acordar se você quiser. Waking up vai com o ing. Alright? Entenderam como é que funciona? Então, esse é o padrão. Pensa aí em coisas que você está acostumado a fazer. Aí você começa a fazer frases assim, né? Usando o vocabulário que você já sabe. Brinca de fazer frases. Olha outro exemplo. Eu estou acostumado com o clima frio. Aí se você prestar atenção, eu estou acostumado com o clima, com alguma coisa. Não tem um segundo verbo, então não tem ing para você colocar em lugar nenhum aí, tá? Vai simplesmente ser o I'm used to, e aí você coloca o complemento aí que você quiser, né? No caso aí, o clima frio, que é the cold weather. I'm used to the cold weather. Eu estou acostumado a comer comida apimentada. A primeira parte vocês já sabem, é só aprender agora a comida apimentada, que é spicy food. Então, I'm used to eating spicy food. Aí tem o eating, tá vendo? ing, porque a expressão concorda com o ing, tem que ter. E aí você percebe que esse ing não é traduzido. Por isso que eu falei, é uma concordância, é uma exigência da expressão. A estrutura tem que ser assim para estar correta. Só que você não traduz, né? Você está percebendo que tem um monte de coisa que você tem que colocar e não traduz. Por isso que você não pode ir muito nas traduções ao pé da letra. Né? Elas funcionam até mais ou menos com frases simples, né? Que você começa a aprender no início. Mesmo assim, tem muitos detalhes ali a mais ou a menos que você não vai colocar, ou vai colocar e que não são traduzidos. Então, por isso que é mais vantajoso você aprender o padrão e treinar. Porque essas minúcias não vão fazer diferença você saber ou não. Só vão fazer com que pareça mais complicado do que realmente é para você usar, tá?
Cara, tem um monte de coisa que se você perguntar para um falante nativo, ele não vai saber te explicar. É a mesma coisa você chegar para um falante nativo, uma pessoa na rua, não um professor. Ah, como que usa o ING? Como que usa o Present Perfect? O cara não sabe nem como começar, como é que ele vai te explicar isso, né? É a mesma coisa de alguém, um estrangeiro chegar aqui no Brasil e perguntar para você, como é que usa as preposições em português? Como é que você vai explicar isso? Né? Você sabe usar, mas é diferente você ter que explicar. Aí você tem que estudar de uma forma mais profunda, estrutura e gramática e não sei o quê. Se o seu objetivo é conversar com as pessoas e entender, faz assim que você ganha muito tempo. Eu não estou acostumado a dirigir carro automático. I'm not used to driving automatic cars. I'm not used to driving automatic cars. Vamos para o segundo padrão que está relacionado a isso. Eu me acostumo. Porque olha só, uma coisa é você falar que você está acostumado, outra coisa é você falar que você se acostumou, ou que você vai se acostumar, ou que você está se acostumando, que você está em processo, certo? Então, se esse for o caso, se você quer falar que você está nesse processo de se acostumar, aí você vai usar I get used to mais o ing. Então, basicamente, você muda o I am por I get. Que geralmente a gente vai usar o get ou no passado, no futuro, aí você pode colocar em qualquer tempo verbal, tá? Aliás, no primeiro exemplo lá, eu fiz I am, mas se você falasse, por exemplo, eu estava acostumado a fazer tal coisa. Então, se você quisesse colocar no passado, você troca I am por I was, sem problemas, né? Eu estava acostumado a fazer assim. I was used to doing like that. Tá? Você pode fazer isso sem problemas. Agora, você se acostumar é get used to com o ing também. Eu me acostumei a tomar café sem açúcar. I got used to drinking coffee without sugar. I got used to. Aí o drinking com ing. Tá? Mas você não traduz esse ing. I got used to drinking coffee without sugar. Ok. I usually use sweetener. Ok? Sweetener, eu coloco um adoçante. Você vai se acostumar com o novo horário logo. You, ou you will, you get used to the new schedule soon. You get used to the new schedule soon. Então você vai se acostumar. Então é só você pegar o get e colocar no tempo que você quiser. Presente, passado, futuro. Eu não consigo me acostumar com a comida aqui. Eu não consigo. Então você vai falar I can't get used to the food here. I can't get used to the food here. Então a brincadeira é essa, tá? Você treinar a conversação é você brincar de fazer frases. Né? Quanto mais você faz, daqui a pouco você começa a juntar as ideias e a conversar, a falar o que você quiser. Não é fácil se acostumar a morar numa cidade grande. It's not easy to get used to living in a big city. It's not easy to get used to living in a big city. Agora, outro padrão interessante. Eu costumava. Então, olha só. Quando você quer falar que você costumava fazer, isso indica que você fazia alguma coisa no passado, então você habitualmente fazia essa atividade e hoje não faz mais. É importante você entender que quando você fala isso, você está deixando claro que alguma coisa mudou no que você fazia. Então, para você falar isso, você vai usar essa expressão, I used to. I used to. Desse jeito aí, I used to. Só que essa expressão você usa o verbo normal, sem ing. Tá vendo? Tem esses detalhezinhos. Por isso que você tem que entender como funciona e treinar para ficar automático. Então, costumava vai ser used to. Você pronuncia desse jeito, used to. Used to. Não fala used to, tá? Não é assim que se fala. Used to. Eu costumava ir para a academia todos os dias. Agora eu estou sem tempo, tá? Então como é que eu vou falar isso aqui? Aí olha que interessante. Em português, você tem duas possibilidades. Quando a gente fala, eu posso falar que eu costumava ir ou que eu ia. Então a gente pode fazer as nossas frases usando a palavra costumava ou mudar o verbo único, mudar o tempo dele. Tá? Mudar a terminação dele. Em inglês, você não tem como mudar verbo, você vai colocar a expressão mesmo, tá? O used to.
Mas, por exemplo, se você fosse traduzir, eu ia para academia todos os dias, agora eu tô sem tempo, né? Quer dizer, você fazia isso. Você tem que usar assim, used to. I used to go, tá vendo? To go, não going. I used to go to the gym every day. Now, I don't have time. I used to go to the gym every day. Now, I don't have time. Eu costumava ficar acordado até tarde todas as noites, mas eu não fico mais. Em português a gente pode falar eu costumava ficar ou eu ficava. A gente pega o ava do costumava e coloca no verbo. A gente pode fazer isso em português. Em inglês você sempre vai usar o used to. I used to stay up late every night, but I don't anymore. I used to stay up late every night, but I don't anymore. Você viu que na segunda frase eu fiz mais curta, né? Eu posso repetir. I don't stay up late anymore. Você pode falar tudo ou você pode encurtar, né? Se você fizer até o don't, que é o auxiliar, já subentende-se o resto da frase. Tá? Então você não precisa repetir, mas se você repetir, também tá certo. Eu costumava viajar muito a trabalho, mas agora eu faço reuniões online. I used to travel a lot for work, but now I do meetings online. Eu não costumava guardar dinheiro, mas agora eu guardo um pouco todo mês. I didn't used to save money. Agora é negativo, olha só. I didn't used to save money, but now I save a little every month. Então você percebeu? Quando é afirmativo, o use tem o de, passado. Literalmente é o verbo usar no passado, tá? Só que ele tem um sentido específico aqui, mas o verbo é o verbo usar no passado. Então, quando é afirmativo, você coloca o de. Se fosse o verbo usar, aí a gente pronunciaria used, tá? Por exemplo, I used your pen. Eu usei a sua caneta, o verbo usar. Agora, quando é essa expressão que costumava, eles vão sempre pronunciar used to. Não importa se for afirmativo ou negativo, a pronúncia é a mesma. Então, afirmativo, eles vão falar used to. Aqui é negativo, também, I didn't used to. I didn't used to save money, but now I save a little every month. Eu não costumava ser muito organizado, mas eu tive que aprender. I didn't used to be very organized, but I had to learn. I didn't used to be very organized, but I had to learn. Eu não costumava ser bom em matemática, então eu tive que estudar muito. I didn't used to be good at math, so I had to study hard. I didn't used to be good at math, so I had to study hard. Aí alguém vai perguntar, e se eu quiser falar eu costumo? Eu coloco use no presente? Como é que você fala eu costumo acordar cedo? Já parou para pensar como é que é isso? Eu costumo é simplesmente usually, I usually, né? Então você não pode usar o verbo use no presente para falar que você costuma fazer, né? Então eles usam a expressão usually. Você traduz também como geralmente, usualmente. Então, por exemplo, eu costumo ir para a praia nas férias. Então esse é o nosso jeito de falar. Qual que é o jeito em inglês de falar? I usually go to the beach on vacation. I usually go to the beach on vacation. Então você coloca o usually, que é o geralmente, eu costumo fazer isso. E a frase no presente, né? O verbo no presente, entendeu? Eu costumo pegar o ônibus para o trabalho. I usually take the bus to work. I usually take the bus to work. Eu costumo fazer compras de mercado aos sábados. I usually go grocery shopping on Saturdays. I usually go grocery shopping on Saturdays. Se você fala go shopping, é fazer compras, mas poderia ser qualquer coisa. Se você quer falar que você vai fazer a compra de mercado, aí você fala go grocery shopping. Grocery é as coisas de mercado, tá? Grocery, tem gente que fala grocery, tá? Tem as duas pronúncias, grocery, grocery. Por isso que grocery store é o mercado. Eu não costumo tomar café da manhã, mas hoje eu estava com muita fome. Agora é negativo, então I don't usually eat breakfast, but today I was really hungry. I don't usually eat breakfast, but today I was really hungry. Vendo? Aí como eu estou usando um verbo no presente, quando eu quero fazer negativo eu coloco don't. I don't eat breakfast. Né? Você coloca o usually para indicar essa ideia de que você costuma ou não costuma fazer. É uma indicação de frequência. Aqui você pode falar também I don't usually have breakfast, tá? Porque as refeições você pode usar have ou eat. Então você pode falar eat lunch ou have lunch,
eat dinner ou have dinner, tá? Eat breakfast, have breakfast. Uma pergunta agora, olha só. Você costuma olhar a previsão do tempo antes de sair de casa? Pergunta no presente. Do you usually check the weather forecast before leaving home? Do you usually check the weather forecast before leaving home? Tá? Então é do you usually. Você costuma fazer tal coisa? Legal, é porque para nós é um verbo, né? Costuma. Em inglês, nesse caso, não é só a palavra de frequência que é o usually. Outra coisa é que usually você fala com som de J mesmo, tá? Sei que alguns alunos estranham isso, acabam falando do jeito que está escrito. Não é. Esse S é pronunciado com som de J, tá? Usually. Ó, deixa eu falar um negócio para vocês. Você gostaria de aprender inglês do zero ao avançado? Aprender a lógica dos phrasal verbs e aprender o inglês falado por nativos? Pensou aprender tudo isso daí de uma vez só? Legal, né? Então, eu tô falando isso pelo seguinte. Aqui no canal, a gente tem 3 cursos e a gente está fazendo uma oferta especial aí para a galera. Como que é isso? Esses 3 cursos que a gente tem são a lógica dos phrasal verbs, o Spoken English e o manual do inglês. Tá? O manual do inglês é o nosso curso de inglês geral. Então é onde eu ensino esses padrões desde o começo, o vocabulário, a pronúncia, todos os detalhes, e você vai aprendendo a fazer as frases. E a gente vai até alguns assuntos avançados. No curso do manual do inglês tem até a parte de present perfect, por exemplo, né, que já é um assunto mais avançado. Então esse é o manual do inglês, que é o curso inglês geral e o mais extenso. Aí a gente tem o Spoken English, que é um curso específico sobre o inglês falado. É onde eu ensino a entender as junções do inglês falado e o inglês falado rápido. E ainda tem a lógica dos phrasal verbs, que é um curso onde eu ensino qual que é a lógica de você fazer essas combinações de get up, go down, walk back. Então tem uma infinidade dessas combinações dos phrasal verbs e elas têm uma lógica, tem uma sequência ali para elas se formarem. Então eu explico isso e isso faz com que você multiplique o seu vocabulário em pelo menos 11 vezes, o seu vocabulário verbal. Então é um curso bem interessante nesse ponto. Aí é o seguinte, para quem são esses cursos? Esses cursos foram pensados para aquelas pessoas que estão realmente comprometidas em entender o inglês, em aprender e desenvolver o seu inglês. Seja você um iniciante ou você é um intermediário aí que está precisando sair desse nível intermediário, progredir mais. Então, esse é o curso para esse tipo de pessoa. Não é para quem? Para a pessoa que está esperando um milagre, né, que está esperando assim aprender inglês dormindo, né, que acha que é só fazer lá um exercício, assistir um vídeo e vai sair fluente. Então, não é para esse tipo de pessoa, tá? Que está esperando algum milagre dos céus. Esse é um print que eu tirei de uma aula lá do manual do inglês, tá? Do curso de inglês geral. Inclusive esse daqui, ó, é uma aula do primeiro módulo, que é onde eu dou algumas estratégias, eu explico assim, o jeito de você organizar os seus estudos, o seu tempo de estudo, estratégias para você conversar, para você entender, né, para você desenvolver listening. Então, é um primeiro módulo aí para você aprender a usar bem o curso e as estratégias. E aí depois começam as aulas mesmo de inglês ali, o conteúdo das frases, como fazer e tal, todos os detalhes. Esse daqui é o curso Spoken English, tá? Que é onde eu ensino essas junções do inglês falado. Eu vou mostrando cada junção, como é que funciona, como que você ouve na vida real. Tem exemplos da vida real, a gente selecionou vários trechos de vídeos com falantes nativos falando as coisas que eu estou explicando aqui, para você ver exemplos sendo usados na prática. E esse daqui é o curso de phrasal verbs, onde eu explico essa lógica toda, né, de como funcionam esses phrasal verbs, porque é uma característica muito marcante da língua inglesa e é uma coisa que a hora que você começa a entender, você assim expande o seu vocabulário de uma forma absurda. E aqui também a gente colocou aí, ó, vários trechos de vídeos com exemplos desses phrasal verbs. Então, assim, aumenta a sua compreensão de uma forma muito grande, muito rápida, e você vai conseguir se expressar melhor também, porque você vai conseguir explicar o que você quiser. Você vai aprender a fazer a combinação, não ficar decorando um por um. Esses cursos, normalmente, a gente vende separado. Então, o preço deles separados, do Spoken English é R$ 1.500, a lógica dos phrasal verbs é R$ 1.500 e o manual do inglês é R$ 3.000,
que é um curso mais extenso, né? Tem muita aula lá. Então, esse seria o valor normal quando os cursos são vendidos separados. Então, se a gente fosse somar isso hoje, daria R$6.000, tá? Para você ter esses 3 treinamentos. Que mesmo esse valor não seria caro se você for comparar com uma escola tradicional aí. Porque se você vai fazer um curso de inglês numa escola tradicional, primeiro que você vai ter que ir até a escola. Segundo que você vai ter que seguir o horário da escola, né? Tal dia, tal hora, né? Você tem que se encaixar nisso. E aí você não consegue avançar muito mais rápido, porque é aquilo lá e acabou, né? Então, geralmente você vai ficar, para esse conteúdo, você vai ficar pelo menos uns 4 anos numa escola pagando por baixo uns R$400 por mês. Só nisso já daria 19.200 que você gastaria aí pagando mensalidade de uma escola. Sem contar o material, que também é bem caro. Bom, mas é o seguinte, a gente está fazendo aqui uma oferta para a galera que acompanhou até agora aqui, que é o seguinte, você não vai pagar esses 6.000, tá? Não vou cobrar isso, nem a metade disso. Eu vou te dar 83% de desconto nessa oferta dos 3 cursos, um pacote com os 3 cursos, com 83% de desconto. Então, de 6.000, vai sair para você hoje por R$997. Tá? E você está levando os 3 cursos, ok? Então, seu inglês vai mudar de nível de uma forma que você nem imagina. Ainda tem garantia. Você pode adquirir os cursos, você tem 7 dias de garantia incondicional. Você começa a fazer os cursos. Se você não quiser ficar com eles, né, achar que não é para você, é só você pedir o reembolso. A gente usa a plataforma lá da Hotmart, né, super segura, tranquilo. Mas se você não gostar, você pode devolver. Né? A gente confia no curso, a gente sabe que o pessoal que começa não quer parar mais. Tá? Mas, por qualquer motivo, se você não quiser ficar, não tem problema, você não vai ter nenhum prejuízo, ok? Então, olha só, eu vou deixar um link especial com essa promoção para vocês aqui na descrição do vídeo. Então, é só você clicar aí nesse link, que aí você vai para uma página de inscrição, você preenche os seus dados lá, você pode pagar no boleto, no cartão, no Pix, ok? No cartão dá para parcelar também, se você quiser, então fica bem em conta. E aí você já pode começar hoje mesmo qualquer um dos 3 cursos. Você vai poder começar os 3 até, se você quiser, de uma vez. Aproveitem essa oportunidade. Se você tiver alguma outra dúvida, tem um outro link aí na descrição do vídeo, que é o nosso link de atendimento no WhatsApp. O Felipe atende lá. Então, qualquer dúvida, algum problema que você tiver aí, você pode falar nesse contato aí. Já clica aí no link, já faz a sua inscrição para você começar ainda hoje. Vejo vocês lá no curso, hein? Aproveitem aí a oportunidade.